Era quase meia-noite quando o caseiro de uma fazenda isolada na divisa entre Minas e Espírito Santo ouviu os cachorros latindo para o nada. Ano de 1993. Ele já tinha ouvido histórias de lobisomem desde menino, mas nunca acreditou até aquela noite. A lua estava cheia, alta, branca demais para uma noite comum. Ele lembra disso com precisão, lembra de ter pensado, lua de lobo. A mesma expressão que o avô usava décadas antes, quando contava causos na varanda da casa velha. O avô dizia que em noite de lua cheia, os homens de má índole sentiam o sangue ferver, os ossos doerem e o pelo crescer nas costas. O caseiro ouvia aquilo com o ceticismo de quem cresceu na cidade. Mas ali, sozinho no meio do nada, com os cachorros em desespero, o ceticismo começava a ruir. Os cachorros não paravam, latejavam para o curral como se algo estivesse vindo. O caseiro pegou a lanterna, encheu os pulmões de coragem e saiu para o terreiro. A lua iluminava tudo com uma claridade quase artificial, que deixava as sombras mais escuras e os objetos mais estranhos. Foi quando ouviu o barulho. Um estalo de galho seco vindo do matagal atrás do curral. Depois outro, depois um som que ele descreveria mais tarde como algo pesado andando em duas patas, mas com a desconfiança de quem anda em quatro. Não era o passo firme de um homem, não era o trote de um cachorro, era algo intermediário, algo que não deveria existir. Ele levantou a lanterna com a mão trêmula e viu. Era grande, maior que qualquer cachorro que ele já tinha visto, mas não era cachorro. Os ombros eram largos demais para um animal de quatro patas, o focinho alongado, com fileiras de dentes que brilhavam molhados sob o luar. E os olhos refletiam a luz da lanterna e da lua com um brilho amarelo que não pertencia a nenhum animal que ele conhecia. Era um brilho inteligente, calculista, como se a criatura estivesse avaliando se ele seria presa ou ameaça. A criatura parou, virou a cabeça na direção do caseiro e por um instante que pareceu uma eternidade, eles se olharam. Ele rezou, não uma oração formal, uma súplica curta, instintiva, que saiu como um sussurro rouco. Pai nosso, livrai-me do mal. Fechou os olhos com força, sentindo o coração bater tão rápido que parecia explodir. Quando os abriu, o animal não estava mais lá. Apenas o curral vazio, a lua alta e um silêncio tão denso que parecia ter peso. Os cachorros, que não paravam de latir, agora gemiam baixo, encolhidos no canil, com o rabo entre as pernas. Ele nunca mais saiu para ver o que os cachorros latiam à noite. E nunca mais contou essa história sem antes fazer uma pausa longa, olhar nos olhos de quem ouvia e perguntar em voz baixa: "Você acredita em lobisomem?" A história desse caseiro é uma entre centenas, talvez milhares. Relatos de encontros com uma criatura que não é homem nem lobo, mas algo entre os dois, se repetem em todas as regiões do Brasil há séculos. Do sul ao nordeste, das capitais litorâneas ao interior profundo do sertão, a figura do lobisomem é a mais temida, a mais antiga e a mais resistente do nosso folclore. Não é uma lenda que se conta para crianças dormirem cedo. É uma história que os mais velhos contam em voz baixa, perto do fogo, quando já não há crianças por perto. Mas o que é, afinal, o lobisomem? A resposta muda conforme o lugar, conforme o tempo, conforme o medo de quem conta. No sul do Brasil, especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul,
O lobisomem é descrito como um homem alto, magro, de cabelos negros e olhos fundos, que vaga pelas matas de araucária em noites de lua cheia. Dizem que ele não ataca quem encontra, a menos que seja provocado. Apenas observa. Segue o viajante por horas, mantendo distância, até que o homem chega em casa e, quando olha para trás, a criatura já sumiu. Mas o cheiro de pelo queimado fica por dias. No Nordeste, especialmente no sertão da Bahia, de Pernambuco e do Ceará, a versão é mais violenta. Lá o lobisomem corre em círculos ao redor das casas, batendo nas portas com as patas, raspando as unhas nas paredes. Quem abre a porta raramente vive para contar o que viu. Quem não abre, ouve os uivos se afastando, mas sente, por dias, uma presença rondando os arredores. No interior de Minas Gerais e Goiás, há uma versão que muitos consideram a mais perturbadora. Dizem que o lobisomem não é uma criatura que corre ou ataca. Ele se arrasta pelo chão, gemendo baixo, como um animal ferido. Quem se aproxima por compaixão descobre tarde demais que a compaixão foi um erro. A criatura se levanta, mostra a sua verdadeira face e o que acontece depois ninguém sabe, porque não há testemunhas. Mas, apesar das variações, há elementos que se repetem em todas as versões, sempre. A lua cheia que desencadeia a transformação. A sexta-feira, o dia sagrado e amaldiçoado. O silêncio que antecede o uivo, um silêncio tão absoluto que os grilos param de cantar, os cães se encolhem e o vento parece congelar. O cheiro de terra molhada misturado com pelo queimado e carne podre. E a certeza, gravada nos ossos de quem já encontrou um, de que a experiência muda a pessoa para sempre. A versão mais conhecida da lenda no Brasil é também a mais cruel, a que carrega o peso de um destino do qual não se escapa, a maldição do sétimo filho. A crença popular é clara: quando uma mulher tem 7 filhas mulheres e por fim nasce um menino, ele está amaldiçoado. Não por algo que fez, mas por algo que é. Em outras versões, a maldição recai sobre o 7º filho de um homem que já foi 7º filho, uma herança que se perpetua como um vírus de sangue. Mas por que o número 7? Por que o 7º filho e não o 5º ou o 10º? A resposta está nas camadas mais profundas do folclore europeu, que veio com os colonizadores portugueses e se enraizou no Brasil. O número 7, em muitas tradições, é o número de passagem, o limite entre o mundo humano e o mundo espiritual. O 7º filho, acreditava-se, não nascia completamente humano. Algo faltava, algo sobrava. Ele era, desde o berço, um limiar. A criança nasce diferente. Os mais velhos dizem que dá para perceber desde os primeiros dias. É magra demais, pálida demais. Os olhos parecem olhar para algo que ninguém mais vê. Um ponto fixo no canto do quarto, o vão embaixo da cama, o escuro do quintal. As orelhas são pontudas, ligeiramente alongadas. As unhas crescem rápido demais, exigindo corte toda semana. E o corpo, ainda menino, já carrega pelos escuros nas costas e nos ombros. Pelos finos, quase imperceptíveis, mas que a mãe nota quando banha o filho. Aos 13 anos, na primeira sexta-feira de lua cheia após completar essa idade, a transformação acontece. Não é uma escolha, não é um ritual, é uma condenação biológica, espiritual, ancestral. O menino sente o sangue ferver, os ossos doerem como se estivessem sendo moídos por dentro. A carne se rasga, a pele se estica, os dentes se alongam. E o que resta quando a lua atinge seu ponto mais alto no céu não é mais um menino, é uma fera. Não há aviso, não há preparo. O 7º filho pode estar na missa, na escola, na roça com o pai. Quando a lua chega, ele vai embora. Instinto toma conta. E ninguém sabe se, durante a noite, dentro da fera, ainda resta alguma consciência do menino que foi. Imagine por um instante que você está nessa pele, que você é o 7º filho. Você tem 13 anos. É sexta-feira. O céu está limpo, sem uma nuvem, e a lua está cheia, redonda,
branca, implacável, ocupando o céu como um olho aberto. Você está em casa, na sua cama, tentando dormir, mas o sono não vem. Um calor começa a subir pela espinha, um calor que não vem do ambiente, mas de dentro, de um lugar tão profundo que você nem sabia que existia. Os ossos das mãos começam a doer, uma dor surda, latejante, como se estivessem sendo moídos por dentro. Os dedos se curvam sozinhos, sem comando. As unhas crescem, não como unhas humanas, que levam dias para precisar de corte, mas como garras, brotando em segundos, grossas, amareladas, afiadas. Você quer gritar, mas a voz não sai. O que sai é um som grave, gutural, que não parece humano. Vem de uma garganta que já não é completamente sua. A pele das costas se rasga. Não dói. É pior que dor. É uma sensação de estar sendo desmontado e remontado em uma forma que não é sua. Os pelos brotam em cachos, grossos, escuros, cobrindo a espinha, os ombros, o peito. O focinho se alonga, os dentes crescem, a coluna se curva, se estica, se reconfigure. E então, silêncio. Você não pensa mais como pensava, não sente mais como sentia. As memórias ainda estão ali, mas parecem distantes, como sonhos que você teve em outra vida ou que alguém te contou que aconteceram. O que resta é o instinto, o cheiro do sangue a quilômetros de distância, a percepção do movimento na escuridão, o desejo de correr, de caçar, de dilacerar e a fome. O que acontece quando alguém encontra um lobisomem? As histórias que sobreviveram por gerações descrevem um protocolo de sobrevivência tão antigo que parece ter sido escrito pelo medo acumulado de 100 gerações. Primeiro, nunca olhe nos olhos. O lobisomem, dizem, tem o poder de hipnotizar com o olhar. Não é uma questão de coragem ou força de vontade, é algo fisiológico, inevitável. Quem o encara perde a vontade de fugir, de lutar, de se mexer. Fica paralisado, como um coelho diante da serpente, esperando o golpe final. As testemunhas que sobreviveram a um encontro juram que os olhos do lobisomem não são apenas amarelos. Eles puxam, sugam, apagam tudo ao redor. Segundo, não corra em linha reta. A criatura é rápida, mais rápida que qualquer animal, mais rápida que qualquer homem. Seu galope cobre distâncias impossíveis em segundos, mas há quem diga que ela não consegue fazer curvas fechadas, que correr em zigue-zague, mudar de direção abruptamente, pode salvar a vida. As lendas mais antigas mencionam que o lobisomem precisa correr 7 voltas ao redor do local onde encontrou sua presa e que se a presa conseguir se esconder antes da 7ª volta, está a salvo. Terceiro, proteja-se. Há objetos que o lobisomem teme, objetos que carregam a força de uma proteção mais antiga que a própria lenda. Galhos de espinheiro pendurados nas portas, folhas de arruda colocadas nos bolsos, a cruz feita com os dedos erguida em direção à criatura, o nome de Deus pronunciado em voz alta, sem hesitação. Em algumas versões, 1/3 benzido é suficiente, em outras, apenas uma bala de prata pode matar a fera. Mas há quem diga que nada disso funciona, que o lobisomem é tão antigo que já aprendeu a ignorar essas proteções, que a única proteção verdadeira é não estar lá. Ficar dentro de casa, trancar as portas, apagar as luzes, esperar o galo cantar. Porque o lobisomem, por mais poderoso que seja, não suporta a luz do amanhecer. Quando o galo canta pela 3ª vez, a fera recua, uivando, e a maldição cessa. Até a próxima sexta-feira de lua cheia. Algumas versões da lenda trazem um detalhe ainda mais perturbador. O lobisomem, quando não está caçando, pode ser reconhecido em sua forma humana.
Ele anda entre nós, trabalha ao nosso lado, senta na mesma mesa, na mesma missa, na mesma festa. E há sinais de quem ele é. Pelos escuros nas mãos, especialmente entre os dedos e nas costas das mãos. Pelos que, mesmo após a volta à forma humana, nunca desaparecem completamente. Sobrancelhas grossas que se encontram no meio da testa, formando um só arco. Cicatrizes no pescoço, marcas de quando a pele se rasgou na primeira transformação. Unhas que crescem rápido demais, exigindo corte constante. E um cheiro, um odor característico que as testemunhas descrevem como mistura de pelo queimado com terra molhada e carne crua. Um cheiro que ele carrega mesmo depois de voltar à forma humana, que impregna suas roupas, sua casa, seus pertences. Os cães o reconhecem antes mesmo de vê-lo, ladram quando ele passa, encostam as orelhas na cabeça e gemem baixo. Nas comunidades pequenas, os mais velhos sabem quem é o 7º filho, sabem quando ele vai completar 13 anos e sabem o que fazer. Ou melhor, sabem que não há nada a fazer, apenas rezar e manter distância nas noites de lua cheia. Você já sentiu esse cheiro? Já olhou para alguém e sentiu um arrepio que não soube explicar? Já percebeu que em algumas noites, certas pessoas simplesmente desaparecem e só voltam ao amanhecer com as roupas sujas de terra e o olhar vazio? Essas são as perguntas que a lenda deixa no ar, como uma fumaça que não se dissipa. Agora, precisamos fazer uma pausa, porque o lobisomem, como tantas outras lendas que povoam o imaginário brasileiro, não nasceu aqui. Ele veio de muito longe, de um tempo em que os deuses caminhavam entre os homens e cobravam caro por qualquer desrespeito. A palavra lobisomem tem uma origem precisa, do latim lupus hominis, que significa homem-lobo. Mas o termo que os estudiosos usam para descrever a condição de se transformar em lobo é licantropia, do grego likos, lobo, e anthropos, homem. E a história que deu origem a essa palavra é também a história do primeiro lobisomem. Na mitologia grega, Licaão era rei da Arcádia, uma região montanhosa onde os lobos eram abundantes e onde os homens viviam próximos à natureza selvagem. Licaão era poderoso, mas também cruel. Tão cruel que, para testar a divindade de Zeus, decidiu fazer algo terrível. Matou seu próprio filho, cozinhou suas vísceras e as serviu ao deus em um banquete, disfarçadas entre carnes nobres. Zeus comeu, mas não se enganou. Percebeu o que havia naquela carne, não pelo sabor, mas porque nada escapa aos olhos de um deus. E sua fúria foi tão grande que o céu escureceu, os ventos uivaram como animais famintos e a terra tremeu. Zeus amaldiçoou Licaão, transformou-o em lobo, mas não um lobo comum, uma criatura condenada a vagar eternamente, alimentando-se de sangue, sem jamais encontrar paz. O próprio Deus que havia devorado um filho sem saber, estava agora condenando um pai a devorar para sempre. O termo licantropia carrega até hoje o peso dessa história. Não é apenas uma palavra, é uma sentença. Um lembrete de que o canibalismo simbólico, a violência contra a própria linhagem, é uma mancha que nem os deuses perdoam. E talvez seja por isso que no Brasil, a lenda do lobisomem esteja tão ligada ao 7º filho, uma maldição que nasce do sangue, que se perpetua na família, que transforma o filho em algo que devora a própria origem. Mas há outra camada. Uma camada que a ciência tenta explicar com termos clínicos, mas que a lenda parece intuir há séculos, com a sabedoria de quem observa o comportamento humano sem filtros acadêmicos. Licantropia também é o nome de um transtorno psiquiátrico raro, classificado pela psiquiatria como um tipo de transtorno delirante. Quem sofre dessa condição acredita com absoluta convicção que pode se transformar ou que já se transformou em um lobo ou em outro animal selvagem. Não é uma fantasia, não é um devaneio, é uma certeza inabalável que ocupa cada pensamento
cada sensação, cada ato. Os relatos clínicos são perturbadores. Pacientes descrevem sentir pelos crescendo na pele, sobre os braços, nas costas. Sentem os dentes se alongando, como se os caninos estivessem empurrando as gengivas para fora. A urina, dizem alguns, muda de cheiro, torna-se mais forte, mais animal. Há registros de pacientes que uivaram para a lua em hospitais psiquiátricos, que se recusaram a usar roupas porque pelos são o suficiente, que fugiram para matas em noites específicas, convencidos de que a transformação estava próxima. A medicina chama isso de delírio, mas os médicos também sabem que para quem está dentro da experiência, não há diferença entre o delírio e a realidade. O cérebro produz sensações tão reais, alterações de temperatura, de percepção corporal, de olfato, que o corpo inteiro responde como se a transformação estivesse realmente acontecendo. O paciente sente os pelos, sente as garras, sente a fome. E a pergunta que ninguém consegue responder e que talvez nunca tenha resposta é: o que veio primeiro? A lenda que descreveu a doença com precisão sobrenatural? Ou a doença que, ao longo dos séculos, alimentou e moldou a lenda? Em outras palavras, o lobisomem existe porque há mentes que acreditam nele, ou há mentes que acreditam nele porque ele, de alguma forma, existe? Há quem diga que o lobisomem é apenas mito, apenas superstição, apenas o medo primitivo projetado na escuridão. Mas os arquivos, os livros, os processos, os diários, as atas de delegacia contam outra história. Ou, pelo menos, contam que a história nunca foi simples. Em 1542, na cidade francesa de Poligny, um homem chamado Pierre Bourgault confessou sob tortura que havia feito um pacto com o diabo para se transformar em lobo. Descreveu com detalhes os ataques a crianças, os uivos na floresta, a sensação de correr em 4 patas na neve. Foi queimado vivo. O processo dele, ainda preservado nos arquivos da cidade, é um dos primeiros registros escritos de licantropia na Europa. Em 1720, no interior de Portugal, um sacerdote chamado Padre José registrou em seu diário: há nesta freguesia um homem que, em noites de lua cheia, deixa sua casa e só retorna ao amanhecer. Suas mãos estão sempre sujas de terra e, por vezes, de sangue. Os cães ladram para ele, as crianças o temem. Deus nos proteja. O diário foi encontrado em um arquivo paroquial no século XIX, publicado em um jornal local e depois desapareceu. No Brasil, os registros são mais difíceis de encontrar. Espalhados em arquivos de igreja do interior, em jornais antigos que amarelam em bibliotecas municipais, em relatos orais que poucos se deram ao trabalho de documentar. Mas eles existem. Em 1897, no sertão da Bahia, um vaqueiro foi encontrado morto com marcas de mordidas que peritos descreveram em um laudo preservado no Arquivo Público de Salvador como incompatíveis com qualquer animal conhecido na região. Em 1923, no interior de Goiás, 8 cabeças de gado foram encontradas com a garganta rasgada, e as marcas, disse o delegado em seu relatório, pareciam ter sido feitas por mãos humanas, mas com garras. Esses registros não provam nada. São fragmentos, papéis amarelados, testemunhos de pessoas que podem estar mentindo ou enganadas, mas também não provam que não havia nada. E é nesse espaço, entre o registro e a dúvida, entre o relato e o esquecimento, que a lenda sobrevive. Você pode pensar que lendas como essa pertencem ao passado, que nos tempos de internet, câmeras em cada bolso, iluminação pública nas estradas mais remotas, não há espaço para criaturas como o lobisomem. Mas em 2011, um vídeo amador gravado no interior do Paraná reacendeu o debate. As imagens são escuras, granuladas, típicas de uma câmera digital de baixa resolução. Mostram uma estrada de terra ladeada por mata fechada e, ao fundo, uma criatura grande, escura, que se move de forma estranha, ora em 2 patas, ora em 4, como se não tivesse decidido qual forma assumir. A pessoa que filmava, visivelmente alterada, repete em português:
Olha aquilo, o que é aquilo? O vídeo foi analisado, debatido, desmentido e reavaliado por dezenas de canais e fóruns de mistério. Alguns dizem que é um cachorro grande, talvez um fila ou um pastor alemão. Outros que é um homem fantasiado, um trote de mau gosto. Mas há quem jure, após analisar frame por frame, que o movimento da criatura não corresponde a nenhum animal conhecido e que os olhos, em alguns frames ampliados, refletem a luz da lua com um brilho amarelo que não pertence a nenhum cão. Casos como esse se multiplicam em fóruns de mistério, em páginas de relatos paranormais, em grupos de WhatsApp de pequenas cidades. Centenas de pessoas afirmam ter visto algo parecido, em estradas desertas, em beiras de matas, em noites de lua cheia. Muitas descrevem exatamente as mesmas características: grande, escuro, movendo-se entre 2 patas e 4, olhos que brilham amarelo. E o mais perturbador, muitas dessas pessoas juram que depois do avistamento algo mudou. Um medo que não passa, uma sensação de estar sendo observado, sonhos recorrentes com animais selvagens, com perseguições em florestas, com olhos que brilham no escuro. No fim, talvez a pergunta não seja: o lobisomem existe? Talvez a pergunta seja: o que ele representa? O lobisomem é o medo do que carregamos dentro de nós. A ideia de que há algo animal, primitivo, incontrolável espreitando sob a superfície da civilização. Algo que pode surgir a qualquer momento, numa noite de lua cheia, num momento de fúria, num instante de fraqueza, e transformar o homem naquilo que ele teme ser. É um monstro interior que não reconhecemos, mas que os outros às vezes veem antes de nós. É também o medo do outro, do vizinho que tem pelos nas mãos, do homem que sai de casa na madrugada, do desconhecido que vive entre nós disfarçado, esperando a lua certa para revelar sua verdadeira face. Em comunidades pequenas, o lobisomem era uma forma de nomear a desconfiança, um jeito de dizer: cuidado com aquele ali, ele não é como nós. Mas há também uma tragédia nessa figura, porque o lobisomem, em todas as versões da lenda, não escolheu ser o que é. Ele foi amaldiçoado pelo nascimento, pela herança, pelo destino. Ele mata, mas sofre. Ele caça, mas é caçado. Ele é uma criatura que carrega dentro de si uma solidão que nenhum humano pode compreender. É a história de quem nasce marcado, de quem carrega uma sina, de quem é excluído antes mesmo de cometer qualquer erro. Viver com medo de si mesmo, saber que a qualquer momento você pode se tornar algo que não reconhece. Amar alguém, mas ser obrigado a se afastar para não machucá-la. Ser a fera e, ao mesmo tempo, a vítima da fera. Essa talvez seja a verdadeira maldição. O lobisomem vaga porque não tem para onde ir. Rejeitado pelos homens, temido pelos animais, preso entre 2 mundos. E talvez, enquanto houver quem tema o que carrega dentro de si, enquanto houver quem olhe para o vizinho com desconfiança, enquanto houver noites de lua cheia e estradas desertas, ele continue vagando. O caso do lobisomem não está encerrado. Como tantos outros mistérios que guardamos nestes arquivos, ele permanece aberto, à espera de novas testemunhas, novos relatos, novas interpretações. Se você já viu algo que não consegue explicar, se já sentiu um arrepio ao olhar para alguém, se já teve a sensação de que algo selvagem espreita nas bordas da noite, esperando o momento certo, compartilhe nos comentários, porque o arquivo secreto não se completa sozinho. Ele se constrói com cada um de vocês, com cada relato, cada dúvida, cada memória de uma noite em que o medo era mais real que a razão. Inscreva-se, ative o sino e lembre-se, o próximo mistério já está esperando.